Olá, meus irmãos, mais um vídeo desta feita aqui, mais uma aula de número 2 sobre teologia sistemática. Nós estamos trabalhando teontologia e agora vamos comentar nossa segunda aula, que é a existência de Deus, os argumentos sobre a existência de Deus. E para começar, nós vamos falar aqui sobre o que a Bíblia diz, o que a Bíblia comenta sobre a existência de Deus. A Bíblia, claro, ela não se propõe em tentar provar caracteristicamente a existência de Deus. Uma, uma, uma pessoa em sã consciência, por si própria, ela já consegue definir a existência de Deus por vários métodos, por intermédio de sua obra, de sua manifestação, por intermédio de sua revelação. Aí nós temos as linguagens teofânicas e outras leis que fazem com que nós aprendamos, né? Tanto que o Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, ele não tenta provar. Ele simplesmente diz: Deus, no princípio, né, criou Deus os céus e a terra. E essa é a preocupação de Deus, ou da Bíblia, falar sobre Deus e a sua criação e não propor uma investigação para provar a existência de Deus ou não. Mas existem alguns argumentos que ajudam a construir a ideia sobre a existência de Deus, e esses argumentos são conhecidos, né? Nós chamamos de argumento cosmológico, nós chamamos de argumentos teleológicos e nós chamamos de argumento ontológico, chamamos de argumento moral e argumento histórico. Nós vamos ver aqui esses 5 argumentos filosóficos. Primeiro, nós vamos falar aqui sobre o argumento cosmológico. Considera o fato de que toda a coisa conhecida no universo tem uma causa. Portanto, a razão do argumento, o próprio universo deve também necessariamente ter uma causa, e a causa da existência do universo, tão grandioso, inexplicável, inexplorável, incomensurável, né? Seja a existência do próprio Deus. Por si só, ele já vai promover a consideração da existência de um Criador, porque isso tudo não pode existir por si só. Segundo, nós temos um argumento teleológico, que ele concentra-se na evidência da harmonia da ordem e do planejamento do universo, com um propósito. Deve ser necessariamente existir um Deus inteligente, determinado, que criou para um definido para um propósito toda essa criação e faz assim com que ela funcione relativamente bem. Também nós temos em terceiro lugar, o argumento ontológico, ontos, ser. Parte da ideia de Deus definido como um ser maior que qualquer coisa que possa existir ou imaginar. Depois arrasou que a característica da existência deve pertencer a esse ser, pois maior existir
que não existir. Parte do nosso senso humano, do certo ou errado, da necessidade da imposição da justiça e raciocínio, a nossa mente, a nossa capacidade de justiça, ela raciocina que deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado e que vá algum dia impor a justiça a todas as pessoas da humanidade. Esse conceito fica bem claro, né? E o quinto argumento, o quarto argumento é este chamado senso de existir, da existência da justiça, que um dia será manifesta a toda a humanidade. Essa argumentação é compartilhada teologicamente no mundo quase todo. E, por último, em quinto lugar, o argumento histórico. Este argumento diz que em todas as tribos, todos os povos do mundo, encontra-se um sentimento do divino, uma forma de cultura, e isto deve pertencer à natureza própria do homem. E se a natureza humana tem essa inclinação para a adoração, para a crença, é uma evidência histórica que se explica a existência de um ser superior, um ser humano. Tanto que nós, quando estudamos a imanência e transcendência, nós estudamos na imanência e transcendência a existência do Criador que sustenta a criação que fez. Então, por que conhecê-lo? Quem é Deus? A Bíblia diz no Salmo 19 e versículo 1 que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Porque o que Deus faz manifestar na criação é o reflexo da sua existência, a sua capacidade de criar, de fazer existir, e com isso a nossa inteligência e percepção tão claramente entende que há um Deus por trás de todas essas coisas, há um ser criador, supremo, um governante de todas essas coisas criadas. O próprio livro dos Hebreus, o autor diz: portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus manifestou. Então, nós não estudamos, nós não descobrimos a Deus porque passamos a estudar inteligentemente, não. Nós estudamos, descobrimos a Deus porque Ele fez questão de promover a sua manifestação. É um propósito dele revelar-se à sua criatura. E em João, no capítulo 4, no versículo 24, é uma pergunta interessante: quem é Deus? A resposta é bem clara quando ele diz lá que Deus é espírito e os que o adorem, né, aqueles que o buscam e que querem adorar, devem fazê-lo em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, quando nós manifestamos a ideia
de imaginar como Deus é fisicamente, nós já cometemos um erro irreparável, porque Deus é espírito, ele não tem forma física. Deus é espírito e só será conhecido se for observado em espírito. Então vamos lá, né? Ok, continuando então. Como já vimos, né, Deus se manifesta no princípio, na criação, já a sua existência fica evidenciada dentro da observação da criação. A terra, por exemplo, né, biblicamente existem duas criações em uma só terra. A criação original e a criação restaurada. A terra original, a Bíblia menciona muito pouco sobre essa terra original, mas chama de jardim de Deus. Jardim de Deus, lá no capítulo 28 do livro de Ezequiel, por volta do versículo 13, nós vamos ver que essa terra já existe numa forma que não podemos precisar. Mas em Gênesis, no capítulo de número 2, lá no versículo 8, é que vai dizer mais especificamente que a terra passa a existir como criação na forma como nós a conhecemos. Há algum tempo na história houve uma grande catástrofe, alguma coisa que não sabemos explicar, que destruiu a criação original. Conforme nós lemos em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 5, não se deve confundir esta catástrofe com o dilúvio, porque após o dilúvio não houve necessidade de Deus restaurar mais nada, porém a terra ficou caótica, sem forma e vazia, e toda a vida, seja vegetal ou animal, foi destruída. Isto fica bem claro quando nós lemos e estudamos a chamada terra pós-diluviana, né? Antediluviana e pós-diluviana. A Bíblia revela essa catástrofe como causa, né? Há uma causa revelada pela Bíblia. Para os cientistas, esta catástrofe foi um grande meteoro que caiu sobre a Terra e a destruiu. Já para os teólogos, esta catástrofe é uma coincidência com a queda de Lúcifer do céu para esta terra, como está lá em Ezequiel, em Isaías 14, 12 e versículo 14, e em Ezequiel 28, versículos de 11 a 17. Porque era um querubim que caiu do céu como um raio. Lucas, capítulo de número 10, versículo 18 também, com milhares de seus anjos, que a gente vai rever e vai conhecer esse texto melhor, vai falar da queda dele com seus anjos, em Apocalipse, lá no capítulo de número 12, versículo de número 4, tá certo? Aí a terra passa a ser restaurada. A Bíblia, ela não revela nada após a catástrofe, até a restauração da terra, mas a Bíblia menciona que Deus
começou a agir com o poder de sua palavra, lá em Gênesis 1, versículo 3. Então ele vai fazer ali o haja, a série de haja, né? No primeiro dia ele vai fazer o haja luz e a luz se faz. No segundo dia ele vai dizer haja expansão no meio das águas e ela se faz. No terceiro dia ele vai dizer produza a terra relvas e as relvas que deem semente conforme suas espécies, né? Conforme suas árvores frutíferas. E assim se faz, toda relva, toda árvore vai produzir frutos para a sua reprodução posterior. No quarto dia, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Aí surgem os luminares. E nós conhecemos aí como Sol, Lua e etc. No quinto dia, ele diz, produzam as águas os abundantes répteis e almas viventes, os peixes, as aves dos céus, elas são criadas todas no quinto dia. No sexto dia, Deus faz a criação especial. Aí, no versículo 26, ele vai dizer, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí criou Deus o homem, segundo sua imagem, Deus criou macho e fêmea, os criou, versículo 27. Então Deus finalmente acaba a obra nesse dia, no dia 6. O dia 7º é o dia do descanso, né? Em 6 dias. Então vamos lá. Primeiro dia, ele vai criar a luz. Segundo dia, os mares. Terceiro dia, as árvores. Quarto dia, o sol e as estrelas. No quinto dia, os peixes, as aves e animais. E os répteis são criados no quinto dia. E no sexto dia, a sua obra-prima, coroa da criação, nós, os seres humanos. Vamos olhar um pouco e falar um pouco sobre a natureza de Deus. O nosso Deus, o conhecimento sobre Deus é muito pouco, mas o que dele sabemos é por sua palavra escrita, a Bíblia, e por meio da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Da mesma forma, se não podemos, com os braços, abarcar uma montanha, nós podemos, ao menos, pela vista, tê-la em conhecimento parcial. Pisamos no solo da terra, mas não podemos ver todo o globo terrestre. Assim é Deus, nós não podemos ver sua grandeza, mas só o conheceremos parcialmente. Só podemos conhecer a Deus daquilo que ele se deixou revelar. A sua natureza pela Bíblia. Diz a Bíblia em João no capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. Também, 1 de João, no versículo, a primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo de número 5, diz que Deus é luz. Não há nele treva alguma, ele é luz. E uma outra revelação da sua natureza, que está na primeira epístola de João ainda, no capítulo 4, versículo de número 16, diz que Deus é
amor, a palavra grega charis, né? Deus é amor. Então, pela Bíblia nós temos um conhecimento da sua natureza, a revelação bíblica da sua natureza. Deus é paz, Romanos 15, versículo 33. Deus é fiel, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Deus é sábio, Romanos 16, versículo 27. Deus é amor, 2 Coríntios 13, versículo 11. Deus é misericórdia, Romanos 2, versículo 4. Deus é poderoso, Marcos 14, versículo 26. Ou melhor, versículo 62, desculpa. Marcos capítulo 14, versículo 62. Deus é luz, 1 João 1, versículo 5. E Deus é espírito, João capítulo 4, versículo 24. Há muito questionamento e muita pergunta sobre a origem de Deus, de onde Deus veio, quem é Deus, onde Deus mora, mas essas questões até elas têm uma certa alusão bíblica para satisfazer a inteligência do ser humano, né? A nossa cognoscibilidade, ela precisa dessas explicações. Então, a Bíblia vai dar algumas respostas, talvez não satisfaça por inteiro a mente de curiosos, né? De pessoas que gostam de perguntar muito sobre a existência de Deus. Mas a sua origem, nós temos um texto em Isaías, no capítulo 43, versículo 13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, né? Então, a palavra origem se aplica às coisas criadas. Ao pensamento, ao pensarmos em qualquer coisa que tenha origem, nós estamos pensando, qualquer coisa que tenha sido criada, nós não estamos pensando em Deus, porque Deus está acima de sua criação. A Bíblia ensina muitas coisas sobre a origem de Deus, mas muita coisa também fica sem muita informação, dado a nossa pouca capacidade intelectual de entendermos a grandiosidade da existência de uma divindade, porque se ele pudesse ser completamente estudado, dissecado, não seria Deus, porque nós o teríamos compreendido na sua dimensão, na sua totalidade. E isto não é possível, porque Deus é, em primeiro lugar, autoexistente. Isto é, ele existe em si mesmo, enquanto o homem e demais criaturas são aloexistentes, isto é, foram criados, nós somos aloexistentes. Deus é criador, enquanto o homem é apenas a criatura. Ok, meus irmãos? Então aqui nós encerramos, terminamos nessa segunda aula sobre Deus, sobre a teontologia, teologia própria. Terminamos falando aqui sobre eu vou dar mais esse pontozinho aqui, que eu vou falar sobre a fé. A fé não se preocupa em provar a origem de Deus, ok? E sim a sua existência, porque sabemos que ele existe de fato. E Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, é que faz essa revelação, como nós já mencionamos lá atrás.
E quem crê em Deus não quer provas que ele existe, mas quem não crê em Deus não quer provas de sua existência. Toda vida ou forma de existência está em Deus e vem de Deus, e seja a forma mais primitiva de Deus consiste, ou a vida altamente inteligente e autoconsciente de um, por exemplo, serafim ou de um outro poder angelical. Nenhuma criatura tem vida em si. Toda vida é dom de Deus. Do modo inverso, a vida de Deus não é dom de outrem. Se houvesse outro do qual Deus pudesse receber o dom da vida, ou qualquer dom, esse outro é que seria, de fato, um Deus. Então, meus amados, Deus subsiste por si só. Provar a sua existência somente por meio de experiência própria. Cada pessoa tem que ter a sua experiência com o próprio Deus, para assim decifrar a sua autoexistência, para ter percepção, para ter um vínculo, se sentir vinculado à revelação bíblica, mas a experiência empírica do homem, quando ele tem um contato de fé e de fato, então ele não busca mais nada para provar a existência, porque dentro dele já há uma prova cabal da sua existência, né? Da existência do seu Criador. É a criatura reconhecendo a existência do Criador. Deus abençoe. Até a próxima aula, que será a aula de número 3. A continuação da aula de número 2.